como avisamos no culto matinal, nossa exposição será todo o capítulo 38. Todo o capítulo 38. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, Tu que és santo e falas com poder e glória, ó Deus, também com autoridade, fala-nos, Senhor, através da exposição da Tua lei. Converte-nos, abre o nosso entendimento, tira a nossa ignorância, nos livra da dureza do nosso coração e cativa a nossa alma, ó Deus, para que Tuas palavras possam nos estimular a vivermos para a glória do Teu nome, Senhor. Com Teu poder, ó Deus, fala-nos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, no capítulo anterior, nós fomos conduzidos a contemplar quem é Deus, ou quem Deus é. E vocês sabem muito bem que essa é uma perspectiva bíblica a partir dos feitos de Deus, das obras de Deus e de tantas outras coisas, revelar, diagnosticar a alma do homem, quem de fato é Deus. E nós vimos, é muito importante porque o que se entende sobre Deus, até mesmo no meio das pessoas que se dizem evangélicas, na realidade não reflete o Deus da Escritura, mas reflete um Deus pintado à sua própria imagem e semelhança. Um Deus que é a caricatura do próprio homem em sua perversidade, em seus pecados. E aí então nós degustamos um pouco, no capítulo anterior, 37, uma revelação maravilhosa a respeito do próprio Deus a partir do tabernáculo. Nós vimos então que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus santo, misericordioso, provedor, presente com o seu povo. Ele é luz, Ele é vida, Ele é aquele que se revela como Deus que ouve as orações do seu povo e que também age em favor do seu povo. O interessante, irmãos, é que agora o capítulo 38, ele desloca o foco e nos força a olhar agora para nós mesmos. No espaço, então, irmãos, que é o ponto que nós vamos ver hoje, o espaço externo, pois nós estávamos lidando com a tenda que fica o santo dos santos e o santo lugar. Agora nós somos deslocados para o espaço externo do tabernáculo, que Deus novamente vai instruir o seu povo por meio de realidades visíveis, ordenadas e intencionais, significando então que aquilo que nós vamos ver, no caso, altar, bacia e átrio, não estão ali para enfeitar o externo daquela grande obra. É um ensino claro, pedagógico, é a pedagogia divina que ensina o homem por meio da aproximação. Como João Calvino bem afirmou, nunca conheceremos a nós mesmos corretamente até que tenhamos contemplado a face de Deus. Claro, isso é verdade. O homem também, a partir de uma distorção a respeito do próprio Deus, ele não consegue chegar ao verdadeiro entendimento de quem ele é. Ele tem dificuldade de ter uma percepção real, verdadeira, genuína, de quem de fato ele é. Deus não quer esse problema. Deus, então, mobília a parte externa do tabernáculo. Para quê? Uma vez que eles sabem quem Deus é, eles também saibam quem eles são. Isto é, Êxodo 38 não é simplesmente um texto, é um espelho colocado diante de nós,
à luz do que Deus é. Logo, irmãos, o tema de hoje, pela manhã, foi: quem é Deus? O de hoje, o de agora: quem nós somos? E aprenderemos, irmãos, assim, que a verdadeira revelação, a genuína revelação de quem Deus é, ela nos ensina quem nós somos. Então, 4 coisas nós vamos aprender aqui a partir desse texto, que nos ensina a respeito de nós mesmos. A primeira delas é, óbvio, como lógica do texto, o altar de bronze, que ensina: nós somos pecadores culpados e carecemos de perdão. Veja o capítulo 38, verso de número 1 ao verso de número 7. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 metros, e a largura era de 2,20 metros. O altar era quadrado, a altura era de 1,30 metro. Nos 4 cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar: recipientes para recolher as suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, ao qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia, revestidos de bronze. Passou os cabos pelas argolas, de um e de outro lado do altar, para ser levado, oco, e de tábuas o fez. Irmãos, o altar, nós vimos isso na exposição que fizemos no capítulo 27 de Êxodo. O altar de bronze, ele domina praticamente o átrio. Não é uma peça que está escondida, não é uma peça que está colocada em segundo plano. É a primeira estrutura visível para quem se aproxima do tabernáculo. Dá de cara logo com esse altar. Então, não há quem entre nessa estrutura, no tabernáculo, na tenda, sem passar por ele. E claro, a sua função, irmãos, era clara e inegociável. Ali o pecado era tratado como uma grande churrasqueira. O pecado ali era tratado por meio de substituição e morte. Um inocente, alguém, morria no lugar do culpado antes que ele adentrasse na presença de Deus. Isto é, se a tenda é símbolo da comunhão com Deus, o sangue, o altar, ele declarava que a comunhão com Deus ela tem um custo, e que esse custo é muito alto. É vida por vida. Por quê? Porque diante da santidade de Deus, como nós vimos, Deus ele não ignora o pecado, não o minimiza e não resolve o pecado com boas intenções. E então o fogo ele era constantemente alimentado para lembrar que Deus Santo é também um Deus justo, um Deus que odeia o pecado e que sua justiça não dorme, não falha, não pausa. Portanto, qualquer um que ousasse se aproximar de Deus, do Senhor, sem sacrifício, não era alguém corajoso, era alguém presunçoso. Era necessário, então, que passasse, que houvesse um sacrifício para que ele se aproximasse de Deus. Isso, claro, irmãos,
revela uma verdade inescapável sobre a condição humana. O homem hoje se enxerga como um ser de valor, como alguém bom, pouco ou muito, mas ele é bom. Ele é alguém que, de fato, não pode ser considerado tão mal, ou até mesmo como pensa a política da nossa geração. Talvez o que torna ele mal é tudo uma questão de influência do meio, é onde ele nasceu, a família que o gerou. No entanto, irmãos, esta verdade aqui inescapável sobre a condição humana é: o homem não é moralmente neutro diante de Deus. O altar, ele quer dizer uma coisa pontual, uma verdade inescapável, uma verdade indiscutível. O homem é pecador. O homem, ele é pecador. E que também o pecado não é algo simplório. O pecado não é um desvio moral, um erro de comportamento, uma fraqueza, uma imaturidade, um problema psicológico. Não. O pecado é algo grave que traz culpa e exige condenação e exige julgamento. O homem é pecador. É uma ofensa o seu pecado e exige o julgamento de Deus. O altar, então, ele denuncia, irmãos, que o problema do homem não começa no comportamento, mas na sua posição diante do Deus Santo. Paulo aprofunda isso, ecoando as escrituras do Antigo Testamento, dizendo: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja, não há quem escape dessa condição. Não é o caso de um e de outro, não. A condição de todos é: todos são pecadores. Lógico, óbvio, que todos então devem imaginar, pensar que ninguém chega limpo diante de Deus. Por isso, é necessário que haja um derramamento de sangue, como ecoa o autor aos Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão. Então, irmãos, o que o texto está nos mostrando? O homem é pecador, o salário do pecado é a morte, por isso alguém deve morrer como substituto. Por isso o Evangelho nos aponta para o cumprimento desta realidade satisfeita da cruz, não no animal, mas no próprio Filho de Deus sendo oferecido uma vez por todas. Era preciso que a ira de Deus fosse satisfeita, porque o homem não é um pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Isso, claro, irmãos, então, em síntese, em poucas palavras, o altar está demonstrando, renunciando qualquer tentativa de autopurificação, de uma reforma moral ou espiritualidade terapêutica. O altar, ele não coloca escadas para o homem subir, mas ele expõe a necessidade do homem. Ele denuncia quem o homem é e diz ao homem: você precisa de um substituto. Você não pode ousar entrar na minha presença com a cara limpa. Você não pode se aproximar de mim sem nada me oferecer, porque você é impuro, é pecador. Por natureza, você é mau.
O altar não é o lugar onde o pecador é melhorado, mas é condenado. Por isso que o substituto deve existir. O que isso nos ensina? Óbvio, abandona a ilusão de inocência. Para de pensar que você é bom. Você não é, não. Quem te disse, te ensinou. Te errou, na verdade te enganou. E quem te ensinou roubou o teu dinheiro. Você é mau. Você é pecador. Você é um miserável. E aí, outra coisa, não suavize o pecado com palavras agradáveis, porque agora nessa guerra linguística, as pessoas estão mudando os termos, né? Todes, né? Essas coisas loucas aí, emaconhadas, para justamente tirar os significados delas, né? Reinterpretá-las à moda do cliente, trazer um problema linguístico para desmistificar, desfazer, reinterpretar. E o que nós vimos é que nós somos pecadores mesmos, nós somos maus, miseráveis. Então não adianta suavizar o pecado com nomes agradáveis. Ah, pastor, foi uma falha, é porque eu sou limitado. Ah, é um processo, pastor, eu estou no processo. É minha incapacidade, essa é muito comum. Nossa, pastor, o padrão de Deus é muito alto, eu sou incapaz, é inatingível. Por isso, claro, eu nunca vou ser esse que Deus quer que eu seja, porque é um padrão muito alto, e eu sou de fato, raquiticamente pecador. Não. Quem nega o pecado, a gravidade e a culpa, diz assim: eu não preciso da cruz, eu não preciso de substituto, eu não sou tão mal assim. Quando alguém diz, eu sou bom, ele está dizendo, eu não preciso de ninguém para me substituir, eu não preciso de ninguém para pagar a minha dívida, eu tenho condições próprias, inerentemente próprias, de satisfazer o que Deus exige. Então, óbvio, onde o pecado é minimizado, Cristo é escanteado. O acesso a Deus, irmãos, ele vai começar justamente onde o orgulho morre e a confissão começa. Eu sou pecador. Ninguém chega a Cristo, irmãos, como alguém que precisa de ajuda, mas como alguém que tem a consciência de sua maldade e que merece juízo. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Fora desse conhecimento, irmãos, não há evangelho. Sem esse fundamento, não há evangelho. Qualquer coisa, qualquer faísca, qualquer realidade que distorça esse fundamento não é evangelho, é religião. Todavia, irmãos, quando assumimos a nossa culpa, Ele assume o nosso lugar. Quando temos a consciência e vomitamos a podridão da nossa alma, Ele nos substitui. Por isso que todos aqueles que pecam, por mais grave que seja, e se aproximou de Cristo, denunciando sua corrupção, encontra nele o perdão. Por isso que Jesus diz àquela mulher: vá e não
peques mais. Agora, também temos a bacia de bronze, verso 38, que nos ensina que nós somos pecadores, e neste caso, substituto, nós somos perdoados por causa da substituição. Então avança-se na tenda para a bacia de bronze, isto é, somos pecadores perdoados, mas em santificação. Veja o verso número 8. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Irmãos, a lógica, a ordem, depois do altar vem a bacia de bronze. O texto ele é curto, mas lembre-se, Êxodo 30, você tem a explicação em detalhe do que ela significa. E ela tem um significado profundo. Os sacerdotes que se aproximavam da bacia já pertenciam ao Senhor, já haviam sido consagrados, já houve um substituto, eles já haviam sido aceitos, eles já haviam sido aceitos por meio do sacrifício. Mas qual era a função da bacia? Ainda que aceitos, Deus exigia que as mãos e os pés fossem lavados repetidas vezes. Interessante, não é? Eles já haviam entregue o substituto e agora Deus está exigindo que no próximo passo eles se lavem. Por que isso? Isso mostra, irmãos, uma realidade espiritual. O perdão não elimina a realidade da contaminação diária. A culpa judicial, ela já havia sido tratada no altar. Agora, a impureza cotidiana, por meio da lavagem das mãos e dos pés, simboliza esse lavar, o remover, para que o serviço continue. A bacia, irmãos, como nós vimos na exposição a respeito da mesma, ensina que o acesso não elimina a vigilância, a eleição não anula santidade. Então veja, a justiça é plena, definitiva, irreversível. Nós somos justificados, santificados, porém ao mesmo instante uma santificação progressiva é exigida. E a bacia justamente está ali, permanece ali entre o altar e o serviço, porque Deus não se agrada de que mãos sujas estejam oferecendo sacrifícios, nem de pés contaminados caminhando em sua presença. John Owen, puritano, foi cirúrgico, comentando esse texto, e diz: mate o pecado, ou o pecado matará você. Lutero disse: é como a barba, se você não aparar todo dia, ela vai crescer. O que então, irmãos, está envolto aqui? Que uma vida que não se santifica, ela compromete o culto, endurece a consciência, enfraquece a comunhão e ofende a Deus. Então, não existe neutralidade espiritual após o perdão. Eu fui salvo para sempre, viva a liberdade, eu posso fazer o que eu bem entendo, o que eu quero. Não, o crente vai lidar a partir de agora seriamente com o pecado. Se ele for justificado, agora ele vê o pecado como um adversário
ou o pecado vai continuar a governar silenciosamente a sua vida. Então, tem muita gente confundindo graça com impureza. Se for o argumento de Paulo aos Romanos, vocês vão pecar mais para a graça ser maior? Na prática é assim. Eu já fui salvo. Eu não fui justificado. Eu não fui purificado. Eu não já fui convertido, regenerado. Para que eu vou me preocupar com o pecado? E aí a graça passa a ser confundida com impureza. O altar, a bacia, melhor dizendo, está dizendo: não confunda a graça com relaxamento espiritual. Todo dia você tem que tomar um banho. E pare de viver essas experiências passadas enquanto você tolera o pecado presente. Há muito tempo atrás eu era um homem de oração, um homem santo. Agora eu estou dando uma fraquejadazinha. Eu sou hoje um vagabundo de igreja, né? E olha lá quando eu vou, né? Mas eu tenho um estoque muito bom, porque muitos anos atrás eu orava muito. Eu jejuava, não faltava um culto, então eu tenho um estoque. Jesus, quando vai tratar com a igreja de Éfeso, ele não diz assim: eu reparei no teu estoque, faltou. Ele disse: veja de onde você caiu e se arrependa, porque você abandonou o primeiro amor. Então, a bacia faz assim para a gente. Examine todo dia os seus pecados, todos os dias, todos os dias. Quando você for deitar, olhe para si mesmo e diga: onde eu ofendi a Deus? Hoje não posso me deitar e descansar sem antes dizer a Deus o que foi que eu fiz, confessar os meus pecados. E sem desculpa, tá? Lembre-se do anterior, né? Deus, né? Mas o senhor viu ali, foi culpa da minha esposa. Eu só agi dessa forma, Senhor, porque eu não aguentei a minha esposa. Senhor, eu dei um beliscão no meu marido, mas a culpa é dele. Deus, eu gritei com meu filho, eu agi equivocadamente porque eu estava irado com ele. Não. É direto, objetivo, a culpa não é dele, é minha. Eu violei a tua lei. Eu pequei contra o Senhor. Sem desculpas. Isso acontece, irmãos, se você se submeter diariamente à palavra que limpa, corrige e preserva. Você estiver, de fato, buscando a orientação do próprio Deus, que corrige, preserva e limpa. A bacia, irmãos, mostra que todos os dias precisamos ser transformados. Todos os dias. Todos os dias. Lembra da conversa com o pastor? E ele dizendo que tudo que ele tinha vivenciado. E eu disse a ele: pastor, é difícil o ministério, mas às vezes a gente esquece de uma coisa. Ele disse: o que, meu irmão? Deus está forjando Cristo em nós. Deus está forjando Cristo em nós. É diariamente. Então, todos os dias
devemos entender que santidade não é um estágio superado. Para com essa ideia de que você já chegou na linha de chegada, que você já rompeu. Não. Ninguém esgota nesta vida o caminho de santidade. É um caminho diário, inevitável e inegociável para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, o que a bacia diz? Se santifique todos os dias. Essa é a sua tarefa diária. Santifique-se todos os dias. Lute contra os seus pecados, contra os seus vícios, contra tudo aquilo que lhe leva a ofender ao Senhor. Diariamente lute. Porque aqueles que estão em Cristo odiarão aquilo que ele odeia. Por isso, o sacerdote oferecia o sacrifício e andava e lavava as mãos e os pés. Deus nos chama, irmãos, a vivermos uma santidade diária. Não é só dominical, é diária. A terceira coisa, irmãos, é o ato, que diz que nós somos pecadores redimidos, como nós vimos, em santificação e também chamados à obediência. Veja o verso número 9 até o verso número 20. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste havia cortinas de 22 metros. As suas colunas eram 10 e as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste, para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para um lado da entrada tinham 6 metros e 60 de comprimento, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e do outro lado da entrada, havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. O cortinado da porta do átrio era de obra de bordador, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 8,80 metros e a altura, na largura, era de 2,20 metros, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Veja que o átrio, irmãos, e no caso aqui o cortinado, ele tem um papel, uma funcionalidade importante na estrutura. Porque qual é o objetivo do átrio? Nós temos o tabernáculo e nós temos um átrio que põe limites visíveis e inegociáveis. As cortinas, elas cercam o espaço santo e delimitavam claramente onde o povo podia estar e como deveria se aproximar. Então, nada ali era por acaso, nada ali era espontâneo ou negociável. O átrio, irmãos, os limites, não é interessante? Porque Deus não deixou somente uma tenda e não fez um muro? Por que Deus não deixou tudo ao ar livre, sem cercá-lo?
Porque o átrio ensinava, irmãos, que o homem não define os termos do relacionamento com Deus. A aproximação com Deus, ela não acontece segundo o que eu estou sentindo, segundo a minha criatividade ou a conivência pessoal, mas o próprio Deus estabelece os limites. Então, antes de entrar no tabernáculo, o átrio proclamava um Deus que governa e determina os limites. É por isso, irmãos, que no texto anterior, olha a lógica. O sacrifício era oferecido, mãos e pés eram lavados, e agora, curiosamente, vem justamente os limites. Você vê Pedro dizendo, ecoando uma verdade do Antigo Testamento que nós vimos: sede santos, porque eu sou santo. Paulo aprofunda a implicação prática dessa santidade ao declarar que nós fomos comprados por preço e, portanto, nós não pertencemos a nós mesmos. Ou seja, o átrio já ensinava isso aos israelitas antes mesmo da lei ser explicada em palavras. A vida que se aproxima de Deus, agora ela está debaixo do seu senhorio, de outra lógica, de outro centro. Então, um povo que saiu do Egito estava aprendendo que obedecer não é estética da religião, é mudança de dono. Então, o que é a obediência? A obediência não é o caminho para Cristo, é o caminho de quem já veio a Cristo. O átrio, irmãos, ele confronta qualquer tentativa de separar a redenção de obediência. A graça, que muitas vezes nós confundimos, ela não remove limites. A graça os redefine. Então, quem agora foi comprado, purificado, lavado, aprende a viver dentro das fronteiras que Deus traçou. E essa é a verdadeira liberdade. É fazer, seguir, obedecer a Deus. Isso, irmãos, é importante. Rejeita essa vida que faz o que bem entende, que simplesmente segue os seus próprios caminhos, que determina os seus próprios passos, o que obedecer. Você não é para mandar em você mesmo, mas agora você deve viver obedecendo ao Senhor. Sabe por quê? Porque onde tudo é permitido, Deus não é levado a sério. Ah, pastor, mas tem igrejas por aí que a gente pode fazer tanta coisa. Hoje, no velório, sentei do lado de um rapaz. Ele estava me olhando assim. Ou ele está me achando bonito, ou muito feio. Aí sentei do lado deles: pastor, eu sou. O pastor do Parque Dourado, né? Pelo menos até 2029. Eu também sou presbiteriano. Aí eu disse: de onde? Aí ele: da igreja de Reticência. Rapaz, veio uma coisa na minha boca que eu disse: Senhor, controla-me. Porque
Sim. A gente vê tanta coisa por aí, onde as pessoas vivem de todo jeito, estão na igreja. Elas vivem os seus pecados, estão na igreja. Negociam de forma fraudulenta, estão na igreja. Então, tudo é permitido, tudo é possível, as pessoas vivem do jeito que quer. Onde tudo é permitido, irmãos, Deus não é levado a sério. Igrejas que o povo vive desobedecendo a Deus, e está tudo bem, é importante que esteja no domingo reunido, está tudo bem. Não, esse não é o Deus revelado das Escrituras. Pelo contrário, o Deus revelado aqui mostra que ele deve ser levado a sério. E nós não podemos pensar, irmãos, que Deus nos deu o privilégio de vivermos como nós queremos e nos aproximar dele sem ofendê-lo, porque ele quer obediência. Portanto, quais são os seus valores? Examine, reveja as suas escolhas, confronte suas prioridades. O homem que vive diante de Deus aprende a dizer não ao mundo. Por quê? Porque já disse sim ao Senhor. Viver separado de forma obediente não é um isolamento, não é um orgulho, é pertencimento real. Eu obedeço porque agora eu pertenço a Deus. Eu obedeço porque agora eu tenho um outro Senhor. Eu obedeço porque Ele me salvou, Ele me redimiu. Agora eu devo fidelidade ou obediência a Ele. Eu preciso, em resposta, obedecê-lo. O problema, irmãos, é que a gente quer viver sem limites. O problema é que a gente quer a libertinagem. Mas Deus diz: não, agora você tem que me obedecer. Quem foi comprado por preço, irmãos, não vive sem limites, vive sob um novo e santo Senhor. Eu agora sou escravo de Cristo, e a Ele eu sirvo e obedeço. E então, irmãos, finalizamos com o verso 31, 21 a 31, que em consequência, veja, pecadores perdoados, que vivem em santificação, que vivem em obediência e que agora responde a Deus com fidelidade. Veja o verso 21 ao 31. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão, Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário. 6 gramas por cabeça, isto é, metade do peso padrão, segundo o peso padrão do santuário de cada um dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 3.400 quilos.
34 quilos para cada base. Dos 21 quilos de prata que restaram, fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças, e lhes fez as vigas superiores. O bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Quando eu fui analisar o texto, aí você fica com uma dúvida, né? Ou ele abre o capítulo 39, ou ele é uma outra perícope, porque, sim, você vê o altar, a bacia, o átrio, aí vem um texto desse. Eu fiquei pensando, como funciona? Bom, irmãos, quando você presta atenção no texto, você percebe uma coisa. O capítulo está terminando com uma contabilidade bem minuciosa e intencional. Claro. Então você veja, o ouro é devidamente registrado, a prata é devidamente registrada, bronze, tudo é cuidadosamente registrado. Observe que não tem contabilidade vaga aqui em nenhum momento. Não tem nada implícito, é tudo muito explícito. Não tem nada oculto, certo? Não tem improviso, não tem uma conta feita de todo jeito. Veja, há uma contabilidade aqui precisa. Por que isso, né? Você olha para o texto, por quê? Porque Deus é burocrático? Porque Deus é burocrático? Não, irmãos, aqui não é uma burocracia religiosa, é teologia aplicada. Como assim? O homem, nós, não somos apenas pecadores redimidos, santificados, obedientes, mas mordomos, responsáveis. Não é curioso, porque o texto, na contabilidade, mostra também os trabalhadores do processo. Então, o texto está ensinando, irmãos, que nós somos responsáveis diante de Deus, mordomos responsáveis. A graça, ela nos torna irresponsáveis, mas responsáveis. A responsabilidade em Deus, ela é fundamentada, porque onde Deus habita, há ordem, zelo e prestação de contas. Essa verdade ecoa nas Escrituras, irmãos. Paulo escreve à igreja de Corinto e diz: além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Quando escreve a epístola aos Romanos, ele diz: olha, igreja, cada um de nós vai prestar contas de si mesmo a Deus. Então, essa verdade está sendo ensinada no capítulo 38, no finalzinho. Ela ecoa esse ensino para mostrar, confrontar uma espiritualidade vaga, emocional e descomprometida. Porque, veja, Deus não só recebe a oferta do povo, como nós vimos, mas Deus observa como ela é administrada. O puritano Matthew Henry, ele diz: Deus não apenas aceita a oferta do seu povo, mas Ele está atento à administração. Porque a fidelidade, irmãos, não é acessório da fé, é a evidência. Claro, irmãos, isso vai nos confrontar, por quê?
Porque nós somos chamados a viver com responsabilidade consciente diante de Deus. Nós somos responsáveis. A graça que nos salva, ela não afrouxa, não liberta do cuidado, do zelo e da prestação de contas. Ao contrário, nos coloca sob eles. Nos coloca sob eles. Nós somos responsáveis. Então, o que é que isso significa? Como é que você tem administrado aquilo que Deus lhe confiou? O que é que você tem feito com o seu tempo? O que é que você tem feito com os seus recursos? Como você tem usado os seus recursos? O seu tempo, os seus dons, suas palavras, seus compromissos espirituais. Você vai prestar contas diante de Deus. Então, o que nós estamos fazendo aqui? A palavra nos confronta dizendo: examine o seu serviço. Examine a forma como você serve. Líderes, nós deveremos examinar como nós lideramos. Oficiais precisam entender que todos nós vamos prestar contas diante do Senhor. Não somente nós, mas cada um de vocês. Cada um de vocês. Não vai passar batido, não. Vocês vão prestar contas. Pense que é a exclusividade da liderança, não. É de vocês também. Então, vamos parar, irmãos, essa espiritualidade relaxada. Um Deus gracioso que se apoia na graça para justificar a negligência. Deus quer serviço com fidelidade. Onde Deus habita a ordem, a administração, a fidelidade, a contabilidade. Isso não é legalismo. Isso não é legalismo. Isso não é legalismo. É obediência. Então, saia daqui hoje entendendo isso. Porque às vezes a gente quer cobrar tanto dos outros. Porque às vezes a gente está tão preocupado o que os outros estão fazendo e como estão fazendo, mas nós esquecemos que vamos prestar contas também diante de Deus. Cada um aqui. Pastor, mas eu só tenho 17 anos. Deixa eu te dizer uma coisa. Escuta aí. Tu está ferrado. Tu também. Todos. Eu sou muito jovem ainda, pastor. Eu preciso viver a vida. Pronto, você vai prestar contas da forma como você vive. Mas eu sou o pastor da igreja, eu tenho tantos compromissos, eu não posso dar assistência à igreja essa semana, eu vou negligenciar muitas coisas. Eu vou prestar conta diante de Deus. O pecado está diante dos meus olhos e eu não quero confrontar aquela pessoa, porque eu não quero me indispor, eu não quero trazer mais um problema para a semana. Eu vou prestar contas diante de Deus. Você, nós, vamos. Deus exige isso. Deus exige isso. Veja, irmãos, quem Deus é e quem nós somos agora diante de Deus. Pecadores perdoados, que vivem em santificação, em obediência
com responsabilidade. Por quê? Porque Deus é quem Ele é. E não exige nada diferente daquilo que vimos. Qualquer Deus que exija pouco, menos que isso, não é o Deus das Escrituras. E uma verdade que retira essas exigências espirituais do ombro dos homens, dos ombros dos homens, não é evangelho, é distorção. Saber que Deus é, irmãos, nos dá um novo rumo, porque Ele é um Deus que nos perdoa, que exige santidade, obediência e responsabilidade. Nos dá um novo rumo. Êxodo 38 revela, irmãos, com honestidade quem é o homem, quem nós somos diante de Deus. E como vocês sabem, irmãos, tudo converge para Cristo. Por quê? Porque Cristo, Ele é o sacrifício. Ele nos substituiu. Ele é a purificação. Ele é o limite. Ele diz: eu sou a porta. Ele é o exemplo de mordomia, de obediência, de responsabilidade. Ele é o referencial para o cristão. Ele não só nos possibilita, mas nos ensina e nos instrui a sermos quem Deus quer que a gente seja. Por isso que João Calvino, ele disse: em Cristo Deus nos é favorável, fora dele tudo é juízo. Eu finalizo, irmãos, com uma pergunta que não é pura retórica, é pastoral. Você é perdoado? Isso é mais fácil. Ousamos, afirmamos com convicção: sim, somos. Agora, você tem santificado? Diariamente lutado contra o pecado? Você é obediente? Tem lutado? Longe estamos de falar de perfeição, mas de padrão. Você tem lutado para obedecer a Deus? Terceiro, você tem sido responsável? Agido com fidelidade? Administrado aquilo que Deus lhe dá com a consciência do Deus que está acima de você? Aí a coisa complica. Porque muitas vezes nós dizemos que fomos santificados, purificados, mas somos imundos, desobedientes e irresponsáveis. Êxodo 38, então, irmãos, vai no caminho oposto, para nos chamar à responsabilidade, porque por causa de quem Deus é. Amém. Bendito Deus, obrigado, Senhor. Perdoa-nos, segundo as tuas misericórdias,
e não só nos santifica dos nossos pecados, Senhor, mas nos converte para sermos obedientes, Senhor, para sermos fiéis, responsáveis diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, diante de quem Tu és, Senhor, diante do que o Senhor fez e faz por nós. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Irmãos,